Viver Mais no ar, e hoje a alegria de tomar aqui um café com a nutricionista especialista em gerontologia, Ilena Bessa. Vamos tomar um cafezinho? Vamos, falou uma palavra certa, adoro esse café. Muito bom. E vamos falar de nutrição, de gerontologia, não é isso? Mas antes, um brinde à vida. Ilena Bessa, aqui no Viver Mais. Com longevidade. Sempre. Ilena, eu estava, quando pensei em trazer aqui para a gente tomar esse café, aí me remeteu uma questão. A gente nasce tomando mingau, né? O leite, o mingau. Aí eu pensei, será que na velhice a gente precisa também terminar tomando só sopinha, mingau? Será, Ian? Será? Mas muda, né? A alimentação a partir de uma certa fase para estarmos bem. Como é essa transição? Ian, você toca num assunto muito importante, muito interessante, que dentro da gerontologia, né, da minha especialização, a gente coloca o idoso num papel de extrema importância. Então, agora o idoso come igual criança. E ele pode até estar comendo parecido com o que ali no nosso nascimento a gente, né, estaria comendo. Mas esse idoso, ele traz história, ele traz ensinos, ele traz aprendizado, né? Então, a gente bate muito nessa tecla quando a gente fala da forma de mimetizar o idoso com a história da criança, sendo que são, com certeza, dois indivíduos completamente diferentes. E, por vezes, de acordo com uma necessidade, uma demanda, a gente precisa oferecer ao nosso idoso uma alimentação mais pastosa, mas aí, Ian, já desmistifica aqui alguma coisa rapidamente. Não existe necessidade de mingau, de sopa, papa, vitamina. Papinha. Não é necessário. A alimentação pastosa, que por vezes é necessário para o nosso idoso, não necessariamente precisa ser essas que nós estamos comentando aqui. Sim. E em que momento é necessário, Ilena, mudar essa alimentação? Porque na longevidade é necessário, o corpo exige mais, exige menos. O que você diferencia na alimentação, na longevidade? O corpo, ele vai exigir de forma diferente. Nós somos perfeitos, né, Ian? E a diferença que a gente tem dentro do processo do envelhecimento é que nós gastamos menos energia porque o indivíduo idoso funciona de forma mais devagar, digamos assim, o metabolismo, o nome correto seria, né? O metabolismo do idoso, ele funciona de forma mais devagar. Então, respostas metabólicas hormonais, perda de massa muscular, sede, fome, isso pode ser diferente para o nosso idoso, tá? E aí, muitas vezes, a alternativa àquela alimentação sólida, comum que a gente tem no nosso dia a dia, é uma forma da gente conseguir conduzir uma melhor alimentação para o nosso idoso sem perder o que a gente precisa oferecer para ele. As vitaminas do complexo B, as vitaminas D, o cálcio e a proteína, né? Nutrientes esses tão importantes para a melhora da massa muscular, a redução dessa perda de massa muscular, não acumular gordura, né? E a questão neurológica, que é uma tecla que a gente bate muito, né? Dentro do processo do envelhecimento. Então, tem muita mudança, né? Muita mudança. E como é que se adapta a essa mudança? Tem que ter o olhar de um profissional. Tem que ter o olhar de um profissional. Eu costumo dizer, Ian, que eu prezo e procuro ser para os meus pacientes, para qualquer pessoa que troca uma ideia comigo, de que eu preciso ser aquele papel facilitador. Eu quero sair da residência de um paciente a qual eu visitei, eu quero que aquele paciente saia de dentro do meu consultório com a sensação de que, graças a Deus, a nutricionista estava aqui. Porque eu preciso ser um papel facilitador. E muitas vezes na alimentação, a gente sabe o que não pode. A gente sabe o que não pode, porque não pode comer fritura, porque não pode comer demais. E aí, o que precisa? O que pode? O que é necessário para o envelhecimento? Né? Então, por isso que esses ajustes dentro do processo do envelhecimento é extremamente necessário estar na mão de um profissional nutricionista especialista em gerontologia, porque além da gente entender a própria fisiologia, o processo de senescência ou de senilidade do nosso idoso, a gente criar estratégia para que a gente não tenha uma piora dessa questão, desse metabolismo do idoso.
que sempre vai calhar com redução de massa muscular e acúmulo de gordura na região abdominal. Sim. Com a passagem do tempo, Helena, muda as papilas gustativas vão sendo perdidas. Pronto, as papilas gustativas vão sendo perdidas. E escutamos muito que idosos não tomam água e desencadeia na infecção urinária e automaticamente há algo mais grave, né? Aí você disse que tem aí que dar uma outra visão aos alimentos. Com relação à água, à sede, o que se pode fazer para que esse idoso se motive a tomar água? Na área da saúde, né, Ian, uma coisa que é muito importante é que a gente precisa entender o porquê. Qual é a necessidade, né? Então, por que o idoso bebe menos água? Porque ele gasta menos energia, porque aquele metabolismo, né, que a gente comentou aqui rapidamente, ele é reduzido, então ele sua menos. Então, um ambiente que todo mundo tá com calor, o idoso tá com frio, né? O idoso quer sempre um casaquinho, um lencinho, um paninho, uma coberta, porque ele tá com frio e a gente não tá. Então, a temperatura corpórea do idoso ela é menor. E aí, consequentemente, ele sente menos sede, ou ele, como a gente escuta muitas vezes, Ian, não sente sede. A papila gustativa, ela tem diversos papéis na nossa alimentação. Dentre eles, sentir o sabor, né? Iniciar o processo de digestão do nosso alimento. E o idoso, ele passa a comer alimentos que ele não comia ou ele deixa de gostar de comer aqueles alimentos que ele gostava. Então, uma das estratégias nutricionais que a gente tem que entender é isso. Mas falando especificamente da água, e uma coisa muito importante é que tudo que a gente bebe de líquido, o nosso café, a água, claramente a água, né? Mas o suco, a água de coco, o chá, se for um paciente que faz uso de um suplemento oral líquido, tudo isso está hidratando o idoso. Prioritariamente, é aquela história, não precisa dizer, todo mundo sabe, a água, né, é o nosso líquido mais importante. Mas funciona muito bem para os nossos idosos se a gente conseguir colocar uma alimentação a qual ele tenha outros líquidos, outros tipos de líquido que não necessariamente a água e que assim também vai deixá-lo hidratado. Saborizar uma água saborizada, é uma alternativa. Eu costumo muito pedir aqueles sucos concentrados, então você bota um pouquinho de suco e enche a garrafa de água. Normalmente essa quantidade de líquido de hidratação, Ian, existe um cálculo para isso, né? Então a gente determina o cálculo e a gente combina. Desse volume aqui de 2 litros, vamos combinar? A gente coloca 300 ml de um suco concentrado, que seria um suco que o idoso goste, e o restante ali, 1,7 litros de água, para ele ir bebendo durante o dia. Então, essa água vai ser a água que vai ajudar para que, quando ele tiver com sede, ou quando ele realmente lembrar de se hidratar, ou quando tem um cuidador que precisa, que é necessário, né, a ajuda desse cuidador, que o cuidador lembre de hidratá-lo, e quando vai tomar a medicação, né? Sempre que tomar a medicação, já vai tirar ele daquela água que a gente deixou organizado para ele. O excesso de medicação, que é comum com a passagem do tempo, também contribui para a redução das papilas gustativas, da saliva. Sim, também contribui, os nossos colegas geriatras, né? Graças a Deus, a gente vem tendo uma desprescrição de medicamentos, né? Então, falar sobre o paciente que ele é polimedicamentoso, né? Ou seja, ele usa mais de 5, mais que 10 medicamentos, ele é um paciente que ele tende a ser poliqueixoso, por isso que ele toma muitas medicações, mas muitas vezes essas medicações não resolvem, né? E sim, claro, a medicação é um produto químico, é um produto sintético, então ele entra no nosso corpo e muitas vezes causa uma xerostomia, que é essa redução da saliva, causa uma dificuldade, um machucado, como se fosse uma rachadura na língua, né? Pode fazer uma queilose aqui no cantinho da boca. Então, algumas medicações a gente já tem até conhecimento. Tem medicação, por exemplo, utilizada para os nossos pacientes que têm demência, que eles vão causar uma constipação, que eles vão causar uma dificuldade nessa hidratação. E, sendo nutricionista geriátrica, previamente a gente tem esse conhecimento. Então, quando chega aquele paciente com aquela medicação, a gente já tem uma noção
de qual estratégia a gente precisa trabalhar com ele. Essa medicação também pode estar associada ao fastio, que a gente chama? O fastio, né? O fastio. A Ai, anorexia. não sinto mais vontade de comer, não sinto o gosto das coisas. Eu estou com uma tia que está passando por isso. As minhas primas falam, ela não quer mais comer, não está com fastio mesmo. Tá com né? fastio, né? Então, tem que rever essa alimentação. Rever essa medicação, E a né? alimentação e também. a alimentação. Aí, muitas vezes, uma tecla que a gente bate muito é a água, propriamente Sim. dito, como a gente já estava comentando. A função gastrointestinal, o nosso trato gastrointestinal, ele vai de boca a ânus. Então, tudo precisa estar funcionante na melhor forma possível para aquele paciente, para que ele tenha uma boa ingesta alimentar, para que ele tenha a absorção correta das calorias, das vitaminas e nutrientes que aquela alimentação vai gerar. Então, é muito fácil a gente dizer, se não está comendo, e então vou buscar qualquer coisa para ele comer. E não é esse qualquer coisa que vai fazer sentido, né? Então, muitas vezes essa inapetência, né? Esse fastio, como popularmente nós aqui chamamos, né? Ela precisa ser resolvida com pequenas porções de comidas, essas pequenas porções de comidas estando bem nutritivas, quiçá um suplemento, quiçá uma gordura de boa qualidade. Mas alguém pode estar nos assistindo agora, doutora Helena, e dizer assim, eu tenho 70, 80 e como de um tudo. Eu já entrevistei uma de quase 90 que disse que não abre mão do baião de 2 com linguiça à noite. Mas é porque cada pessoa tem a sua individualidade, particularidades, mas que é raro, né? Sim. Na longevidade muda mesmo. Não é qualquer pessoa que pode comer à noite, mesmo jovem, um prato de baião de 2 com linguiça e ficar bem, né? E dormir bem. Né? Assim, somos indivíduos únicos, né? Então, a gente tem paciente que realmente vai suportar ali ao final do dia uma sopinha, um caldinho. Tem aquele que vai conseguir comer o arroz e a carne e a salada. Tem aquele que vai conseguir comer o arroz, a carne, a salada e o feijão e mais uma fruta depois. E tem que ter um mingau depois. Então, é muito particular. Agora, Ian, uma coisa que a gente precisa muito respeitar. Eu faço muito esse trabalho com as famílias que eu atendo dos meus pacientes, né? Se ele quer comer aquele baião, ou aquela pizza, ou aquele docinho... Tem que deixar? Tem que deixar. Liberar, né? Tem que liberar, né? A alimentação, Ian, ela não é um hábito, ela não é uma prática. Porque às vezes a família restringe. Não, você não pode mais, mamãe, papai, titio. Tá com glicose elevada, não pode. Tá com colesterol elevado, não pode. Então, não é dessa né? forma. E aí não pode para ninguém, né? Não? Concorda? Não é verdade? Agora, é ter o equilíbrio, né? A questão do equilíbrio. Mas, para a gente chegar a uma longevidade sem muitas restrições, o que nós devemos comer desde cedo para ter esses prazeres não cortados? É isso, né, Ian? A gente tem que enxergar, né, o nosso corpo como o nosso maior bem. Então, a prática regular de atividade física, ela precisa existir. Precisamos entender que essa prática de atividade física é um processo de saúde. As pessoas brincam. Faça da atividade física uma dose de remédio. Eu digo, não, faça dela uma dose de saúde, né? Saúde. Então, precisa ter uma dose de saúde dessa atividade física regularmente. O consumo adequado das proteínas, ovos, leites e derivados. O consumo da carne de origem animal. As proteínas vegetais, a gente vai encontrar um pouquinho na quinoa, lentilha, grão de bico. Manter o peso, não necessariamente o sobrepeso, não necessariamente o baixo peso, mas se a gente conseguir entrar no equilíbrio. E no processo do envelhecimento, comumente ele calha com a perda de peso. Então, chegar ao processo do envelhecimento 60, 65 mais, o que é determinado pelo nosso mundo, né? Porque 60, 65, chegar ao processo do envelhecimento com o peso estabelecido e talvez uns quilinhos para mais, é uma boa conduta. Costumo dizer, Ian, que na minha prática clínica, a perda de peso no idoso é um dos meus maiores desafios. Sério? Você imagina que a gente lida exatamente com fazer o idoso alimentar, fazer com que ele consiga comer. Ali, no caso, ele tem um excesso, ele tem um exagero. Então, a perda de peso na pessoa idosa, ela é um grande desafio para mim. Porque a gente diz assim, para engordar basta um
um graminha de bolo, uma fatiazinha fina. Fatiazinha. Mas para perder essa fatia... Exatamente. Né? A glicose no nosso corpo, né, Ian, ela é o único nutriente que ela não se... O nosso corpo não deixa de conhecer esse processo de absorção. Ele parece dar-se a entender de que o nosso corpo ele passa a ter uma certa dificuldade no processamento, na metabolização da proteína. Mas a glicose, que é ali o docinho, né, os açúcares, chocolates maravilhosos, os bolos, tortas e massas. Então, o nosso corpo tende a não perder o conhecimento desse processo. Então, por isso que a gente tem, algumas vezes, o ganho de peso no nosso idoso. Então, a regularização desse peso, ter um bom peso ao chegar no processo do envelhecimento, é uma estratégia nutricional importante. Que deixa a longevidade com menos bônus. Aliás, menos ônus. Ônus, né? E mais bônus. E mais bônus, né? E tem, sempre que eu converso com um nutricionista, você é especialista em gerontologia, que está voltado especificamente para os 60 mais, Helena, a gente sempre escuta aquela história, tem que tomar café como um príncipe, não, como um rei, né? Como um rei. Almoçar como príncipe e jantar como um mendigo. A alimentação tem que seguir essa regra em qualquer fase? Eu não gosto dessa frase. Não concordo com essa frase. Como Na é que verdade, deve ser o café da manhã, o almoço, ou é individual para cada pessoa? Não, Helena? a gente consegue fazer uma orientação geral. Então, assim, distribuir proteínas e gorduras ao longo do dia vai fazer com que a gente tenha um melhor controle da glicose, um melhor controle do colesterol, um melhor controle de peso. Então, exemplificando aqui rapidamente. Então, o ovo ou o queijo no café da manhã, um pãozinho com carne, um pãozinho com frango. Mas pão, pois é, pão, né? Tudo bem, é um carboidrato. Equilíbrio, meu povo. Equilíbrio. O horário do almoço, a gente realmente precisa colocar ali um vegetal cru para que a gente tenha as fibras. Essas fibras vão ajudar na nossa função do nosso intestino. Precisa ter um carboidrato, o arroz, o feijão, o macarrão. O macarrão, sim, o macarrão, mais uma vez, pode é um carboidrato. Misturar o arroz, o macarrão. Ideal é a gente fazer essa variação, né? Pra gente não ter Quando comer o macarrão, não precisa botar o arroz. Não precisa botar arroz, né? Botando a farofa, não precisa do feijão, né? Que a gente tente colocar ali em torno de 1 a 2 carboidratos naquela porção do prato. E aí, mais uma vez, a porção de origem animal, né? A porção de proteína de origem animal. E que não seja um pedacinho, que seja um pedação de carne, né? Da carne vermelha, do peixe, do frango. E no jantar do mesmo jeito. Não adianta a gente querer tomar uma sopa de legumes. Não adianta tomar um mingau, que não vai ter uma proteína. A gente realmente precisa. O jantar muito também importante. tem que ter proteína. Tem que ter. E uma quantidade de proteína boa, em torno de 15, 20, até 25 gramas de proteína naquela refeição. E te conto, Ian, não é fácil. Não é fácil esse negócio de estar pesando comida, doutora Helena. Não é fácil, Pelo amor de Deus, é difícil. Não é fácil. Por isso que precisa entrar numa... Eu trabalho muito com medida caseira. Né? Disciplina. Tem que ter disciplina. Tem que ter organização, né? Disciplina parece um nome assim, mais ríspido, né? Mais rígido. Mas tem que ter uma organização. Então, na hora que a gente consegue entender aquela medida caseira, 4 colheres de sopa, né? Uma porção do tamanho da metade da mão, um pires, uma xícara. Então, a medida caseira funciona melhor para a compreensão dos nossos idosos, para a facilidade de quem lida ali. Muitas vezes você tem uma pessoa que ajuda na cozinha, você tem uma filha que faz as compras, você tem um idoso que vai lá querer comer e botar o prato dele. Então, trabalhar com a medida caseira para o nosso paciente se demonstra mais fácil. Você falou comer cru, né? Que são as saladas, né? Saladas de vegetais crus. Que evita a constipação, que é muito comum, muito né? comum. Helena, eu vejo muitas queixas disso, não só em longevos, não, em gente jovem. Sim. Né? Qual seria a orientação para quem tem um intestino preso? Um intestino preso. Preso, que a gente chama, né? A prisão de ventre, prisão que popularmente de ventre, a gente fala, exatamente. né? Enfesado, né? Enfesado, literalmente enfesado. É um problema comum em qualquer idade, né? A constipação, ela pode ser gravíssima, né? Você não pode deixar o intestino trancado, fechado. Você não pode ter aquele intestino que não tem a funcionalidade
atividade normal Até dele. quantos dias a gente pode ficar Até sem... 3, Ian. 3 sem dias defecar. Até 3 é dias. considerado normal. Até 3 dias Passou de considerado 3 normal. dias... Tem que resolver. Helene, Ilene, tem que resolver como? Se a gente pensar na pessoa idosa, precisa entrar, assim, talvez uma medicação, um laxante. E o que a gente faz para prevenir isso? Né? Então, alimentações ricas em fibras, que são os nossos vegetais crus, né? As fibras, onde a gente tem a chia, linhaça, aveia, psyllium, né? Então, a gente tem diz que é bom, as mamão, frutas que são mais laxativas, então o mamão, a laranja, a manga, a maçã com casca, o abacate, tá? E, acima de tudo, beber água. Porque a gente forma fezes, Ian, no nosso corpo, independente da quantidade de comida, independente mesmo que da não forma. Coma muito. Mesmo que não coma muito, por quê? O nosso intestino, as nossas fezes são formadas por resto de células, resto de bactérias. Então, forma fezes. E aí, então, a gente tem que ter essa hidratação do intestino para que ele funcione de forma adequada. Né? Porque, então, é interessante isso. Até 3 dias, porque tem gente que fica um dia, já fica nervoso, apela para medicação. Não é interessante, né? De jeito nenhum. Até 3 dias fisiológico. É considerado, está dentro do normal. Sim. Agora, também tem o contrário, gente que vai até 5 vezes. Aí também é um alerta? E aí também é um alerta, né? Eu costumo dizer que tem 2 coisas que não podem acontecer com o nosso intestino. A gente não pode passar mais que 3 dias sem defecar e a gente não pode ter episódio de diarreia. O resto, Ian, cada um no seu tempo, cada um no seu time. Né? Então, tem pessoas que vão ao banheiro regularmente todos os dias, tem pessoas que vão dia sim, dia não. Tem até o horário já. Tem pessoas que têm um horário, né? A gente até fala, o intestino funciona como um reloginho. Tem isso, realmente. A gente cria tanto um hábito que até o intestino funciona dentro desse hábito, né? Então, esses dois, né, essas 2 extremidades não podem acontecer. Fora isso, não tem problema, tá? Mas, contanto, realmente, que se seja necessário, no caso de um paciente que tem uma diarreia, fazer uso de fibras que vão ajudar a melhorar essa função do intestino para que não haja ali uma contaminação bacteriana, né? Aquelas bactérias da diarreia entrarem aqui para o nosso intestino. Então, a gente tem que consumir água. Muitas vezes, aquele sorinho, ou soro caseiro, ou um soro de melhor qualidade da reidratação. O uso dos probióticos, né, que são bifidobactérias, são bactérias benéficas, que a gente também pode estar utilizando. E no caso da constipação, o contrário, né? A gente trabalhar realmente com as fibras mais laxativas, mas nas 2 opções, nos 2 casos, a água realmente é o alimento base. Helena, já está terminando aqui o nosso tempo. Você é nutricionista, especialista em gerontologia, faço questão de frisar isso. O que é que você aprendeu com a gerontologia em voltar o seu conhecimento para tratar dessa população que está cada vez crescendo mais no nosso país? Qual foi o maior aprendizado? Com certeza, Ian, a história de todos aqueles que se sentam na minha frente. Eu tenho um amor muito grande quando eu atendo um casal. Eu atendo um casal e eu fico, isso sim é o verdadeiro sentido do amor, da família. Um casal, um que cuida do outro. Então, a escuta ativa, a importância que o idoso dá à minha fala, a necessidade, a sede com que ele tem de fazer, as orientações que Deus me deu o dom de poder proporcionar para eles. Então, assim, essa troca durante os atendimentos, essa troca quando a gente senta ali na mesa, quando a gente faz um atendimento domiciliar, senta ali na mesa e que ele oferece um bolo, ele oferece um café. Então, eu recebo muito amor e eu busco oferecer muito amor para os meus pacientes. Não tenho a menor dúvida que esse amor chega a todos para que tenhamos um envelhecimento ativo, com qualidade. É possível, né, Helena? É muito possível, Muita gente Ian? associa a velhice à doença. Ai, a velhice é um inferno. De forma não alguma. Necessariamente. Tem as dores e as delícias. As dores e as delícias, assim, respeitosamente, dentro da geriatria e da gerontologia, a gente não fala sobre melhor idade.
mas a gente fala desta idade. A gente fala do velho, a gente fala do envelhecer, a gente fala do idoso. Então, a gente usa esse termo com muito respeito, com muita dedicação, né, dentro da área da saúde. Sem depreciar, né? Não. Sem depreciar e falando muito desse envelhecimento ativo. Com certeza, Maravilha. é o maior termo que a gente fala pensando em longevidade, é falar em envelhecimento ativo. E é possível. É possível. Você está nas redes sociais? Qual é o seu Instagram? Para nosso editor colocar aqui. @HelenaBessa-Nutri. É um Instagram voltado para o conhecimento de nutrição geriátrica. Essa troca que a gente pode ter hoje na rede social, né, Ian? Que tanto nos aproxima de quem está ali do outro lado da telinha. Sim, né? Tem coisa boa na internet. Tem coisa boa na internet. Acompanha aí a doutora Helena Bessa e também siga Ian Gomes, jornalista. Temos um canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Terminou, assiste de novo, compartilha para termos essa longevidade com respeito e principalmente ativa. Helena, uma alegria ter você aqui. Um brinde à vida com muita saúde. Brinde. Muito obrigada. Eu que agradeço. Viver Mais de hoje termina aqui. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Combinado. Obrigada, Ian.